Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando bastante. Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de matemática. Na aula de hoje, pessoal, nós começaremos, estudaremos o conteúdo função quadrática, um conteúdo que vocês já viram no ano passado. Aprenderemos como que essa função pode ser descrita, como que nós podemos expressá-la graficamente, como que os coeficientes da função que nós estamos analisando podem alterar o meu gráfico da função quadrática, e também aprenderemos a caracterizá-la. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula? Bora lá, então. Uma função quadrática é toda função que pode ser escrita na forma y igual a x quadrado mais bx mais c. Onde que o quê? Onde que a, b e c são coeficientes reais com um a diferente de zero e o x real. Isso daqui nós vimos, né, na 3 aulas atrás, quando nós estávamos estudando função quadrática e resoluções, né, de funções quadráticas. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho um exemplo de uma função quadrática. Olhando essa função quadrática, nós podemos escrever os coeficientes dela. Nós vimos que o que, pessoal? Que o coeficiente a, que nós temos aqui na nossa definição, ele é o termo que multiplica o x ao quadrado. Sendo assim, como que eu não tenho nada multiplicando o x ao quadrado, não consigo ver nada multiplicando, nós o chamaremos de 1. Por quê? Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então o meu coeficiente a será igual a 1. Qual que é o meu coeficiente b? O coeficiente b é todo o termo que multiplica o meu x. Então, ó, o termo que está multiplicando o x é o menos 25, não é verdade? Eu não tenho x ao quadrado menos 25x, o meu b vai ser igual a menos 25. E o c será igual a menos 1250, porque o c ele é o termo que está independente, ele não multiplica nenhuma vez o x. Isso aqui tudo nós vimos, é somente para nós relembrarmos e tentar entender um pouco mais esses termos, né? E relembrar principalmente os coeficientes, porque nós vamos utilizar eles bastante, pessoal. Vamos lá então? Vamos aprender a construir o gráfico de uma função quadrática. Vamos analisar primeiramente o comportamento de uma função quadrática pela observação do gráfico. Vamos lá, pessoal, vamos tentar construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Primeiramente, vamos construir uma tabelinha. Aqui nessa tabelinha nós temos valores diferentes para x, onde nós temos o x variando de menos 2 até 2. Nós temos uma coluna referente ao valor de y. A partir dos pontos, né, dos valores que eu tenho de x e o valor de y referente ao valor de x, nós podemos construir pares ordenados. Por exemplo, a função é y igual a x ao quadrado. Então, pessoal, para o meu x igual a menos 2, o meu x ao quadrado será igual a 4. Por quê? Porque menos 2 ao quadrado é igual a 4. Da mesma forma, eu posso colocar aqui na tabelinha y para x igual a menos 2, o y igual a 4. Sendo assim, eu tenho o seguinte par ordenado, menos 2 e 4. Vamos fazer isso para o menos 1. Para x igual a menos 1, eu tenho que meu y é igual a menos 1 ao quadrado, ou seja, o meu y é igual a 1. Sendo assim, eu tenho o seguinte par ordenado, menos 1 e 1. Para x igual a 0, nós temos y igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Ou seja, eu vou ter o seguinte par, 0 e 0. Para x igual a 1, eu tenho que y igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, eu tenho o par ordenado 1 e 1. Para x igual a 2, eu tenho que meu y é igual a 4. Então, eu tenho o seguinte par, ordenado 2 e 4. Mas como que podemos expressar esse gráfico da função y igual a x ao quadrado? Como, pessoal? Nós podemos simplesmente colocar os nossos pontos em um plano cartesiano, não é verdade? Mas esses pontos no plano cartesiano, eles vão determinar como que a minha função vai se comportar? Por exemplo, se eu colocar os pontos no plano cartesiano e ligá-los de duas formas. Eu tenho a primeira situação e tenho a segunda situação. Na primeira situação, nós ligamos cada um dos pontos por segmentos de reta. Agora, na segunda situação, nós ligamos de uma forma um pouco mais suave, não é verdade? Então, pessoal, quais dessas duas formas está certo? A primeira está errada e a segunda está certa. Por quê? Porque um gráfico de uma função quadrática é uma curva que nós chamamos de parábola.
E essa curva tem um eixo de simetria, que nós vamos ver mais para frente. E o ponto no qual do eixo de simetria e a parábola se cruzam é chamado de vértice. Olha aqui nessa figura que temos aqui do lado direito, pessoal. Essa é uma figura, é um gráfico que tem o formato, né, tem o comportamento de uma parábola. Mas nós vamos ver o que é eixo de simetria, o que é vértice. Vamos ver todos esses termos pouco a pouco, pessoal. Agora vamos ver algumas características de uma função quadrática, né? Olha, vamos pegar essa tabelinha que foi o que nós resolvemos no exemplo anterior, não é verdade? Olha, nós temos os valores de x e de y para y igual a x ao quadrado. Então, pessoal, vamos observar que nessa parábola nós temos o que? Nós temos pontos, valores, né, de y que se repetem. Por exemplo, note que o y desse par ordenado ele é igual a 1, não é verdade? Então, pessoal, se eu colocar ele no gráfico, somente esses dois pontos que nós vimos, olha o que acontece, os dois têm a mesma altura, não é verdade? Eles têm o mesmo valor de y. Para x igual a menos 1, o y é igual a 1. Para x igual a 1, o y também é igual a 1. Por que acontece isso? Olha, nós podemos ver que o quê? Que os pontos 1 e 1 e menos 1 e 1, eles são simétricos em relação ao eixo y. Ambos estão distantes uma unidade do eixo y, não é verdade? Então, se eu tirar a média aritmética das abscissas, ou seja, dos valores de x, olha o que acontece. Eu vou ter menos 1 mais 1 dividido por 2, que é igual a 0. Se eu tirar a média da distância no eixo x, o valor é igual a 0. Podemos notar também que nós temos outros dois valores que também são simétricos. Por exemplo, para o x igual a menos 2, nós vimos que o y é igual a 4. E para o x igual a 2, o y também é igual a 4. Ou seja, nós temos dois pontos aqui que também são simétricos. Vamos colocar somente esses pontos no gráfico? Olha aqui o que acontece, pessoal. Nós podemos notar que o quê? Que os pontos 2 e 4 e menos 2 e 4, eles são simétricos em relação ao eixo y. Ambos estão distantes 2 unidades do eixo y. Não é verdade? Então, pessoal, o que acontece se eu fizer a média entre as abscissas dos dois pontos? Se eu fizer a média entre as abscissas dos dois pontos, eu vou ter que é menos 2 mais 2 dividido por 2, que vai dar igual a 0. Nós podemos notar, pessoal, que a parábola, ela de certa forma, ela é espelhada, não é verdade? Que nós temos ponto tanto de um lado da parábola quanto do outro lado da parábola. Então, pessoal, o ponto que divide esse espelhamento, né, entre aspas, que nós estamos vendo, é o que nós chamamos de eixo de simetria. O eixo de simetria do gráfico que nós estamos vendo aqui, y igual a x ao quadrado, é o eixo y, que é o eixo das ordenadas, pois a parábola está espelhada em relação ao eixo y, mas nem sempre vai ser em cima do eixo y, pessoal. Então, só neste caso que foi igual. Então, o que nós podemos observar? Que neste gráfico, o eixo de simetria, ele intersecta a parábola no ponto 0, 0. Esse ponto que ela intersecta é o que nós chamaremos de vértice. Ou seja, pessoal, o vértice, ele é o menor ponto de uma parábola desse tipo, né, que nós temos a concavidade para cima. Ou seja, se nós tivermos uma parábola com concavidade para baixo, que é o que nós vamos ver mais para frente, o vértice ele vai ser o maior ponto, o ponto que tem o maior valor de y. Neste caso, ele é o ponto que tem o menor valor de y da parábola. Então, o vértice ele é o ponto de intersecção do eixo de simetria com a parábola. Agora, vamos tentar construir um gráfico utilizando o que nós aprendemos hoje. Vamos lá, pessoal. Tem a seguinte função que está ali em cima, né? Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos responder as perguntinhas e tentar desenhar este gráfico, né? O gráfico da função quadrática 1, que nós estamos vendo ali em cima. Primeiramente, a primeira pergunta é: determine os pontos em que a parábola intersecta o eixo x. Então, pessoal, qual que é o ponto onde a parábola vai intersectar o eixo x? Ela intersecta o eixo x quando o y for igual a 0. Então, eu vou pegar aquela função e vou colocar o y igual a 0. Quando o y é igual a 0, tem a seguinte função: x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Olha o que aconteceu, pessoal. Nós temos essa função. Então, como que nós resolvemos esse tipo de equação? Nós vimos no capítulo anterior que nós temos alguns métodos para resolver esse tipo de equação. Essa é uma equação completa, essa é uma
Esse é um polinômio de segundo grau completo. Vocês se lembram, pessoal? Quando nós temos os valores de A, B e C, nós chamamos de completo. Nós temos algumas técnicas que nós podemos usar. Uma das técnicas é a técnica do completar quadrado. Por exemplo, ó, se eu somar mais um de cada um dos lados da igualdade, o que vai acontecer? Eu apliquei o princípio aditivo, somei mais um dos dois lados. Aconteceu que de um lado da igualdade eu fiquei com x ao quadrado menos 4x mais 4, do outro lado eu fiquei com 1. Só que o que é x ao quadrado menos 4x mais 4? Este é um trinômio perfeito. É um produto notável que nós conhecemos. Nós podemos transformar x ao quadrado menos 4x mais 4 em x menos 2 elevado ao quadrado, igual a 1. Assim nós podemos resolver as nossas equações agora, né? Nós podemos descobrir quais são os valores de x, onde que o meu y vai ser igual a zero. Então nós podemos simplesmente pegar x menos 2 ao quadrado e tirar a raiz dos dois lados. Então aqui eu tenho que x menos 2 é igual a mais ou menos raiz de 1. X menos 2 mais ou menos 1 é a mesma coisa que x mais ou menos 1 mais 2. Então nós teremos dois resultados para x. Ou seja, um no caso onde que eu vou ter o 1 positivo, ou seja, x menos 2 igual a 1, o meu x é igual a 3. E no caso onde que nós teremos o meu 1 negativo, então x menos 2 é igual a menos 1, ou seja, o x é igual a 1. Então, pessoal, nós descobrimos que as raízes da nossa função, dessa função aqui, são os pontos, né? Dessa forma, com as coordenadas dos pontos em que a parábola intersecta o eixo x são iguais a zero, temos que os pontos procurados são 3, 0 e 1 e 0. Quer dizer que nesses pontos 3, 0 e 1 e 0 é onde que a parábola vai passar pelo eixo x. Ou seja, nós acabamos de determinar dois pontos dessa parábola. Então, tem algumas coisas que nós temos que fazer. Se nós determinarmos as raízes da parábola, a intersecção com o eixo y e o vértice, a gente consegue desenhar a nossa parábola. Então vamos lá, nós já temos as raízes da função. Agora vamos determinar o ponto em que a parábola intersecta o eixo y. A parábola vai intersectar o eixo y em qual ponto, pessoal? Quando o x for igual a zero, não é verdade? Então eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero o meu x. Olha o que acontece, eu vou ter y igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3, que é igual a 3. Quer dizer que para o ponto onde que a parábola vai intersectar o eixo y é igual a 0,3. E olha aqui, vamos determinar agora a abscissa do vértice da parábola. Como que nós podemos fazer isso? Nós simplesmente pegamos aquelas raízes que nós calculamos e nós tiramos a média aritmética entre as abscissas dos pontos. Então vamos lá, os pontos que nós encontramos foram os seguintes, né? As abscissas dos pontos que nós encontramos foi 3 e 1, não é verdade? Era 3,0 e 1,0. Então eu vou pegar o 3 mais 1, dividir por 2, que dá 2. Quer dizer que eu acabei de descobrir a abscissa do meu vértice. Como que eu descubro a minha ordenada do vértice? Ou seja, o valor de y do meu vértice. Eu simplesmente pego esse valor do meu xv e substituo na minha equação. Então, o que eu vou ter? Y de v igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu vou calcular o meu y de v para o meu xv igual a 2. Olha o que acontece, eu acabei descobrindo que meu y de v, o meu vértice, é igual a menos 1. Portanto, o vértice da parábola ele tem as seguintes coordenadas: 2 na abscissa e menos 1 na ordenada. Beleza, pessoal? Aqui é um caminho que nós temos que seguir para calcular todas as funções de segundo grau. Assim a gente consegue desenhar qualquer função de segundo grau, ou função quadrática. Agora vamos tentar desenhar essa parábola. Para desenhar, pessoal, eu fiz agora um esquema para vocês seguirem. Esse primeiro esquema ele tem várias etapas que vocês devem seguir para conseguir desenhar o gráfico da parábola. Primeiramente, você tem que pegar todas aquelas perguntinhas, né? Você tem que descobrir as raízes, tem que descobrir a intersecção y, descobrir o vértice. Assim a gente consegue desenhar o gráfico da parábola. Então vamos lá. Primeira etapa, o que nós temos que fazer? Marcar o ponto do vértice. Aqui eu tenho o nosso plano cartesiano e eu vi que o quê? Que o nosso vértice ele é igual a 2 e menos 1. Então eu vou e marco no plano cartesiano o ponto 2 e menos 1. Ou seja, que tem a coordenada em x2 e que tem a coordenada em y menos 1. Pronto, acabei de desenhar o vértice. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é marcar as raízes da função.
Quais são as raízes que nós encontramos? Nós encontramos 3, 0 e 1 e 0. Então, o que nós temos que fazer? Nós simplesmente marcamos esses pontos no plano cartesiano. Então, ó, é algo que vocês têm que fazer, né? Vocês vão seguindo esses passos que é sucesso, pessoal. Etapa 3. Marcar a intersecção em Y. Você vai pegar lá a questão que você descobriu, a intersecção em Y, e marcar o ponto no teu plano cartesiano. Olha o que apareceu, pessoal. Nós temos 4 pontos agora. É possível desenhar a parábola agora? É, né? Não é verdade? Agora nós conseguimos desenhar esse gráfico. Simplesmente nós desenhamos a parábola passando por todos esses pontos que nós fizemos. Agora vamos observar o gráfico que nós descobrimos, né? Qual é o sinal do coeficiente de x ao quadrado? O coeficiente do x ao quadrado, ele tem o sinal positivo, não é verdade? O coeficiente é o valor de a, não é verdade? Então o meu a é positivo. Agora a parábola que nós traçamos, ela tem concavidade para cima ou para baixo? Nós podemos ver que ela tem a concavidade para cima, não é verdade? Então, ó, a concavidade está voltada para cima. Agora vamos tentar desenhar o gráfico de uma outra função quadrática. Olha aqui, agora eu tenho essa função quadrática, menos x ao quadrado, mais 2x, mais 3. Se eu quero determinar o ponto em que a parábola intersecta o eixo x, eu tenho que igualar o y a zero. Sendo assim, o que eu faço? Após igualar o y a zero, eu tenho que ver qual que é o método mais fácil de descobrir a raiz dessa equação. Aqui eu posso utilizar o método de completar quadrados. Eu vou somar um número que, no caso, vai fazer com que a equação ela se torne um produto notável. Então, olha, se eu somar mais 4 dos dois lados, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 4. Só que x ao quadrado menos 2x mais 1 é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado igual a 4. Assim eu posso descobrir que o meu x menos 1 é igual a mais ou menos 2. Sendo assim, eu vou ter dois resultados. Eu vou ter o x menos 1 igual a mais 2 e o x menos 1 igual a menos 1. Beleza, pessoal? Ou seja, as ordenadas dos pontos em que a parábola intersecta o eixo x são iguais a zero. Temos que os pontos procurados são 3 e 0 e menos 1 e 0. Agora, seguindo a mesma lógica que nós fizemos no exercício passado, né, na função passada, nós temos que descobrir a intersecção do eixo y. Simplesmente nós temos que igualar o x igual a zero da nossa equação, da nossa função. Sendo assim, nós temos que o y é igual a 3, quer dizer que o ponto onde a parábola intersecta é o ponto 3. E agora, vamos determinar o vértice da parábola. Como que nós fazemos isso? Nós calculamos a média entre as abscissas dos pontos que nós encontramos no item A, ou seja, calculamos a média das abscissas das raízes que nós encontramos. Ou seja, menos 1 mais 3 dividido por 2, que é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Agora vamos determinar a ordenada do vértice da parábola, substituindo a abscissa na equação y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, eu vou pegar esse valor que nós descobrimos do xv e substituir em d. Então, ó, eu vou pegar minha função e vou calcular o meu xv. Eu vou ter o meu ponto de yv, que é igual a 4. Quer dizer que o meu vértice ele tem a seguinte coordenada. V ele tem a coordenada da abscissa 1 e da ordenada 4. Agora, vamos tentar construir o gráfico, mas vamos utilizar aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês. Primeiramente, primeira etapa, marcar o ponto do vértice. Nós vimos que o vértice ele é igual a 1 e 4. Então, ó, eu tenho aqui, vou marcar lá no meu plano cartesiano e marco o ponto 1 e 4. Segunda etapa, marcar as raízes da função. Quais são as raízes da função? As raízes são 3,0 e menos 1 e 0. Então, eu vou ter que marcar esses pontos no meu gráfico. Então, eu vou marcar aqui menos 1, 0 e 3 e 0. Agora, qual que é a segunda etapa? É descobrir qual que é a intersecção em y. Em y, a intersecção deu 0 e 3. A coordenada 0,3. Então, eu vou lá e marco no meu plano cartesiano a coordenada 0,3. Após fazer isso, eu posso desenhar uma parábola em cima desses pontos, passando por estes pontos. Essa parábola
é determinada, né? Ela determina a função menos x quadrado mais 2x mais 3. Vamos responder as perguntinhas? O que nós podemos observar agora, pessoal? Qual que é o sinal do coeficiente de x ao quadrado? Ali, ó, se você olhar na nossa equação, o coeficiente, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, ele é negativo, é menos 1, então ele é negativo. Olha o que aconteceu com a nossa parábola, ela não está com a concavidade para baixo agora? Então nós temos uma relação entre o sinal do coeficiente de x ao quadrado e a concavidade. Podemos ver aqui, ó, as duas funções, uma do lado da outra. Uma tem a concavidade para cima e outra tem a concavidade para baixo. A diferença das duas equações é que uma tem o número que está multiplicando o x ao quadrado é positivo, e a outra tem que o número que está multiplicando o x ao quadrado é negativo. Então, a concavidade da parábola vai depender do valor do teu a. O a não é o termo que multiplica o x ao quadrado? Então, pessoal, eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês. Se o a é menor que zero, eu vou ter uma parábola com a concavidade para baixo. Se o a é maior do que zero, eu vou ter uma concavidade para cima. Beleza? Então, ó, nós temos a seguinte relação da concavidade. Se a é maior do que zero, ou seja, se a é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se a é menor do que zero, ou seja, se a é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Agora vamos ver outras relaçõezinhas que nós podemos tirar da expressão algébrica e do gráfico da função. Nós descobrimos que os zeros da função são as soluções da nossa função para quando y é igual a zero, não é verdade? Então, nós chamamos de zero da função, ou raiz da função, o número real x, onde que o y é igual a zero. Graficamente, os zeros de uma função são as abscissas dos pontos em que a parábola intersecta o eixo x. Nós temos, não sei se vocês lembram do método de Bhaskara que nós vimos, nós temos que o que, pessoal? Que para delta maior do que zero, que é o nosso discriminante, a função tem duas raízes reais e distintas, ou seja, quando delta é maior do que zero da nossa função quadrática, a nossa parábola passa duas vezes pelo eixo x. Quando delta é igual a zero, a função tem duas raízes reais e iguais, quer dizer que a parábola ela vai passar somente em um ponto do nosso eixo x. E quando o delta é menor do que zero, nós temos que a função não tem raiz real, ou seja, a função ela não intersecta o eixo x. Nós temos também o ponto de intersecção com o eixo y. Nós vimos que o que, pessoal? Que a parábola intersecta o eixo y quando o valor da abscissa é igual a zero. Então, para determinar a ordenada deste ponto, nós simplesmente substituímos zero na função. Olha o que acontece, pessoal. O y ele fica igual a c. Então, nós podemos falar que todo ponto que intersecta o eixo, né, o eixo y, ele terá a seguinte coordenada, 0,c. Então, você vai ter que olhar qual que é o termo independente da função e você já sabe qual que é o ponto onde que vai intersectar no eixo y. Vamos olhar alguns exemplos. Por exemplo, essa função quadrática x² menos 4x mais 5. Nós vimos que ela não tem raiz real. Então, o que vai acontecer, pessoal? Como que eu descubro o vértice dessa função? Existe uma técnica para a gente descobrir. Nesse caso, para determinarmos a abscissa do vértice do gráfico dessa função, nós simplesmente utilizamos essa fórmula, menos b sobre 2a. Bem simples, não é verdade, pessoal? Então, neste caso que nós estamos vendo, o nosso xv é igual a 2. E o nosso yv é simplesmente eu pegar a minha função quadrática e substituir o x por 2. Sendo assim, o vértice da parábola dessa função quadrática é 2,1. Eu sei que é muita informação, pessoal, bastante, só que nós vamos ver nas próximas 2 semanas, estudar bastante o gráfico da função quadrática, então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pausar o vídeo, mandem mensagem para mim, fala, professor, não consegui entender o vídeo no minuto tal, o que o senhor quis falar nessa parte. Daí eu vou e mando uma mensagem para você explicando. Beleza, pessoal? Enfim, pessoal, estou terminando a nossa videoaula por hoje. Espero que vocês tenham entendido bastante. Se tiverem dúvida, é igual eu disse, é só mandar mensagem para mim ou trazer na nossa videoaula online. E é isso, pessoal. Até mais, bons estudos para vocês, boa semana. Desejo o melhor para todos vocês.